Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início a esse culto de ensino da palavra do Senhor. E para essa introdução, eu separei uns versículos de Evangelho segundo João, capítulo 1, os versículos do 1 ao 5. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, não é esse não, Larissa, é João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em outras versões, e as trevas não a derrotaram. Eu vou frisar aqui nessa introdução esse pedaço que diz que a luz estava ali brilhando sobre as trevas. E essa luz, ela é um símbolo, na verdade, de nosso Senhor Jesus Cristo. A luz do mundo. E Jesus veio para trazer esperança e verdade para o mundo. A luz, ela é um símbolo, e um símbolo poderoso da presença de Deus e da vitória sobre o mal. Aí esse versículo fala também, o versículo 5, do poder da luz sobre as trevas. Então, quando ele afirma que as trevas não a derrotaram, as trevas não prevaleceram contra a luz, isso lembra a gente que não importa quais dificuldades ou quais batalhas espirituais a gente esteja enfrentando, a luz de Cristo é invencível. E isso é uma verdade que tem que estar colocada no nosso coração e a gente não pode deixar isso de lado em momento nenhum, porque essa é uma verdade fundamental para quando nós, crentes, estamos equipados com as armas espirituais, que vão ser tema do estudo de hoje. Essas armas espirituais e a luz de Cristo, qual é a relação entre elas? A nossa força vem da luz de Cristo. E as trevas não têm poder sobre quem vive na luz de Jesus. A nossa oração, a nossa fé, a palavra de Deus, a justiça, tudo isso é iluminado e fortalecido pela nossa fé em Cristo. E isso serve como uma preparação para as nossas batalhas espirituais. O conhecimento de que essa luz que brilha nas trevas e nunca é derrotada, isso nos prepara para que a gente possa enfrentar essas batalhas espirituais com confiança, porque a gente sabe que vai vencer em Cristo. Nós sabemos que estamos lutando do lado vencedor. Então a gente já entra tranquilo no campo de jogo, porque sabemos que é o lado vencedor. Porque é a luz de Cristo que nos guia e é ela que nos protege. Então, nesse tema que vai ser desenvolvido hoje nesse estudo, a gente tem que lembrar que a nossa maior arma, na verdade, é a luz de Cristo nas nossas vidas. A presença de Cristo é quem traz
clareza, que traz direção e traz poder para que a gente possa enfrentar qualquer batalha espiritual. Esse versículo, ele é importante, mostrando que as trevas não vão prevalecer sobre a luz. E isso é importante para inspirar e encorajar todos nós que confiamos na luz de Jesus e sabemos que com Jesus, em Jesus, as trevas nunca vão prevalecer. Então, Senhor Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, iniciando mais um culto, nessa manhã de domingo, em que estudaremos a Tua palavra, Senhor. Faça com que tudo que seja falado aqui penetre nossos corações e nós consigamos sair daqui sendo luz e sal para o mundo, Senhor. Divulgadores do Teu Evangelho, da Tua mensagem de bondade, misericórdia e graça. E justiça, porque Deus é bom e Deus é justo. Que tudo aqui, Senhor, seja apenas para a honra e glória do Teu santo nome. E tudo que está sendo feito aqui, chegue ao Senhor, para que o Senhor se alegre conosco, com nossas atitudes. E isso nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que todos nós saiamos daqui, Senhor, fortes, por sabermos que a Tua luz está nos iluminando, nos fortalecendo e nos guiando. Que tudo, Senhor, faça com que a Tua luz esteja brilhando cada vez mais e resplandeça em nós, para que as pessoas enxerguem em nossa presença a presença do nosso amado Senhor Jesus. E é assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, por isso nós nos alegramos nela também, né? Por isso, apesar de sermos poucos, vamos louvar a Deus com muita intensidade, com muita vontade, porque nós nascemos para adorar a Deus, né? Nosso prazer é louvar a Deus, nossa alegria é adorar a Deus. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada conosco. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus? Vamos falar para o mundo que Ele é exaltado em nossa vida, que Ele é o que nós temos de melhor em nossas vidas, que sem Ele nós não somos nada. Por isso vamos adorar, amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo
nos céus para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Irmãos, a gente tem vivido tempos difíceis e muitas vezes a gente ora e acha que Deus não está ouvindo a oração da gente. Acha que alguma coisa está acontecendo que está impedindo o fluir da nossa oração. Mas é quando a gente não entrega tudo. Esse louvor que nós vamos cantar agora fala que nós temos que entregar tudo, mas é tudo mesmo. Tipo assim, Senhor, eu não tenho mais poder nenhum sobre essa causa, sobre essa questão, mas nas suas mãos, é com o Senhor, eu sou dependente total do Senhor, nada posso fazer sem as suas mãos poderosas sobre a minha vida, e é para entregar tudo. E ontem nós tivemos um bom exemplo disso no filme, né, que foi passado, em que uma família que foi criada no Evangelho, criada na igreja, e de repente se afastaram um pouco, né, deixaram que as coisas do mundo assumissem lugar de importância em suas vidas, seus sonhos e projetos desse mundo, interferiram na relação com Deus, e aí as coisas começaram a desandar. Mesmo com uma mãe fervorosa, orando, intercedendo, as coisas não voltaram para o lugar até que Deus assumisse o posto que era dele, mas que nós temos que permitir que isso aconteça. Nós temos que admitir que nós somos incapazes, insuficientes, e temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor
abriu tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixar no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. E hoje nós tomamos essa decisão, né? Vamos deixar tudo no altar do Senhor. Tudo no altar dele. Tudo na ordem que Ele quer dar para a nossa vida, no direcionamento que Ele quer dar para a nossa vida, amém? E quando nós fizermos isso, nós vamos sentir que o nosso espírito vai estar cheio da presença dEle. Nosso ser vai estar muito mais cheio do Espírito de Deus. E nós vamos caminhar muito mais leve por essas veredas difíceis dessa vida. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Alô, bom dia, igreja. Amém? Vamos orar pelas crianças? Amém. Vou fazer uma oração aqui. Como o pastor falou, né? A gente tem que deixar tudo no altar. Mas o Senhor, na verdade, Ele nos deixou aqui como mordomos, né? Então, nós temos que tomar conta do que Ele nos entregou. E eu vou orar hoje pelas professoras, porque o Senhor entregou essas crianças na mão dessas professoras, cada salinha, cada coordenador, né? E eu quero que eu vou orar uma oração abençoando e pedindo que o Senhor fortaleça mais e mais esses professores, porque é uma luta, é o futuro, né, da nossa igreja. Então, a minha oração é assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente porque você nos escolheu, Senhor, para estar aqui, Senhor, à frente daquilo que o Senhor deseja para o seu povo, Pai. Senhor, é uma honra te servir, é uma honra poder te adorar, Pai. E nós realmente, a igreja de Deus entende o quão importante é te servir. Senhor, eu venho pedir hoje, Senhor, por cada professor dessa linha, Pai. Cada professor que se disponibiliza em Teu nome, por amor a Ti, para dar aula para essas crianças, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada aulinha que eles vão fazer, a cada dia deles, Senhor, que seja um dia de bênção, que eles venham, Senhor, entender mais e mais da Tua palavra, que tudo que seja dado nessa salinha, os livros, tudo, Senhor, seja para a edificação das crianças e dos professores, Senhor. Nós te agradecemos por cada professor da salinha, abençoa o lar deles, Senhor, a família, Senhor, dá a eles, Senhor, abre mais o conhecimento e a intimidade contigo, Senhor. Também te agradeço por cada coordenador de salinha, pela Juliana, Senhor, que tem feito esse trabalho com muito amor, Senhor, porque é um trabalho de amor, é um trabalho de entendimento, que essas crianças serão futuros pastores, presbíteros, diáconos, Senhor. Eles vão levar a Tua palavra, Pai. E eu profetizo na vida deles, Senhor, que essas crianças vão sair daqui não para ser influenciadas, Senhor, mas serão influenciadores de Cristo, Pai, porque é para isso, é por isso que nós estamos aqui trabalhando pelo Teu nome. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei, Pai, que nós entregamos essa igreja em Tuas mãos, no altar, e o Senhor está cuidando. E nossa parte é só fazer com zelo. Então, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Virada para lá. Aleluia. Agora vamos falar a palavra de oferta, amém, igreja? Amém. Eu vou falar em 1 Crônicas, do 8 até o 12. Não, até o 13, né? E a gente, essa é uma igreja que busca, né? É uma igreja que ama o Senhor, que ama servir a Deus, né? Nós buscamos cada dia mais conhecer da palavra, deixar tudo no altar. Eu vou estar lendo aqui essa palavra e no final eu vou acrescentar algo que nós temos que tomar posse como igreja, amém? Vamos lá. É 1 Crônicas 29, 8 até o 12. Vou ler aqui. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, né? Então, quando a gente contribui, a gente é alegre, porque a gente é melhor dar do que receber. Amém, igreja? Porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi alegrou-se com a grande alegria, né? Então, quando a gente está servindo ou dizimando, a gente tem que ter alegria, né? A alegria do Senhor.
Por isso, Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre nós. E as riquezas e a glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então, quando a gente está aqui dizimando, quando a gente está ofertando, quando a gente está vendo tudo, é para aquilo que é do Senhor, né? E nós somos aqui o quê? Mordomos, né? Como orei aqui agora, quando a gente serve ao Senhor, quando a gente traz, a gente está cuidando o quê? Das finanças do Senhor. E quando a gente é mordomo, quando a gente cuida de uma coisa, de um Deus tão poderoso, a gente tem que fazer com zelo, né? Com o temor do Senhor, né? Porque o resto Ele fará, porque Ele nos prometeu fazer aqui, nos deixar faltar um básico, mas os outros não. A gente tem que administrar tudo do Senhor com muito zelo, com muito amor, seja o que for que a gente for fazer para a casa do Senhor, né? Então, e tem algo assim que tem me incomodado nesses dias, porque nós temos estudado a palavra, essa igreja estuda a palavra, essa igreja tem adorado ao Senhor, essa igreja realmente ama Jesus. E o Senhor, quando Ele criou os céus e a terra, Ele nos deu poder e autoridade, né? Para que aqui a gente vivesse o nosso melhor. Então, nós podemos dar ordem aos anjos, né? Dizer que a Satanás que ele não é nada na nossa vida. Amém, igreja? Então, hoje, eu quero profetizar na nossa igreja, eu quero decretar, né, que a nossa igreja será mais e mais abençoada. Amém, igreja? Financeiramente, será mais e mais abençoada de pessoas que vêm aqui trabalhar para o Senhor, né? Que não vai ter impedimento nenhum que faça com que vocês venham chegar à casa do Senhor para fazer a obra. Amém, igreja? Então, eu vou orar aqui e receba, porque não só eu orando aqui no altar, mas cada um de vocês tem o poder e a autoridade em Cristo, em nome de Jesus, né? Que sem Jesus nós não temos poder nenhum, mas no nome dEle, nós temos que tomar posse. Por quê? Por que nós temos que tomar posse? Porque o nosso lar é do Senhor, nosso filho é do Senhor. Amém? Você crê? Você toma posse? Você vai levar isso para o teu lar? Então, eu creio que essa igreja também vai, porque nós não estamos estudando a palavra à toa. Nós não estamos fazendo a obra do Senhor de coração, como estava aqui em 2 Crônicas, de coração voluntário. A gente ama de verdade o Senhor. Então, vamos usar o nosso poder. Eu vou orar aqui, decretando, em nome de Jesus, que cada um de vocês, amém, igreja, vai ser abençoado na parte financeira, amém? Nada vai impedir que vocês venham dizimar aqui, trazer a oferta na igreja, nada vai impedir, pelo que os anjos vão trabalhar ao favor de vocês, que vocês venham servir ao Deus de Israel, que você venha aqui, igreja, voluntariamente fazer aquilo, servir ao Senhor, que vocês não venham ouvir a palavra, amém? E eu vou orar aqui decretando isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero dizer, Senhor, que na autoridade que o Senhor dá no nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, Senhor, todas as finanças da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, em Tuas mãos, Senhor. Na verdade, no decreto que não terá impedimento, que o Senhor nos deu poder, que isso o Senhor não vai descer do céu para fazer, mas nós vamos. Que cada um daqui será abençoado, Senhor, porque nada vai impedir a bênção dessa igreja, nada vai impedir a bênção na vida de cada um deles, Senhor, porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor, nada vai impedir que as pessoas venham fazer a Tua obra, trabalhar com alegria, Senhor, tira todo impedimento, em nome de Jesus, porque essa igreja é do Senhor, nós servimos ao Senhor, e nós somos mordomos, Senhor, com qualidade, nós vamos servir você com qualidade e o zelo que o Senhor merece. Então, todo impedimento cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, amém. Todas as finanças, todo mundo, todo aquele que não tem emprego, Senhor, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor venha a providência do céu, se não for para abrir porta, mas que o Senhor mande a providência financeira,
Porque, Senhor, nada vai faltar ao justo. Então, que essa providência venha do céu. Em nome de Jesus, nós já decretamos agora. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Quem crê? Quem crê que você tem poder? Quem crê que esse Deus é poderoso? Amém? Vamos entregar nosso dízimo no altar. Amém? Glória a Deus. Tem algum visitante que eu não perguntei? Temos algum visitante? Não? Amém. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Hoje nós vamos começar, né, com armaduras, né, de Deus. E nada melhor para orar para a gente, pelo nosso presbítero Jorge, que vai iniciar essa série, uma mulher de oração, né? Aí vamos chamar aqui a Eva. Amém, igreja? Porque, como eu falei aqui hoje, Deus está falando de poder, de autoridade. Nós vamos começar esse estudo, que vocês venham, porque nós temos que tomar posse do que nós temos que fazer aqui na terra. Nós vivemos aqui para viver a plenitude de Jesus, né? No céu vai ser bom, mas aqui também tem que ser. Amém, igreja? Então,
aqui uma mulher de oração. Nós vamos estar aqui nos revestindo de poder. Então, a gente precisa de uma mulher de oração aqui, orando hoje pelo primeiro dia, iniciando esse culto. Amém? Glória a Deus, amém. A paz do Senhor, igreja. É uma honra, né? Orar pelo nosso presbítero. Então, nós vamos orar porque realmente nós precisamos desse estudo, nós precisamos ser revestida do poder, né? E que a palavra fique no nosso coração, que nós colocamos em prática, né? Pai amado, aqui está o seu ungido, Senhor, o qual tem preparado esse estudo para ministrar para a tua igreja. A tua palavra, Deus, já é santa. E o nosso coração precisa ser santificado para receber a tua palavra e a tua palavra germinar e dar fruto. Senhor, usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado. Deus, desce o maná do céu fresquinho para ele ministrar para a tua igreja nesta manhã. Somos carentes, necessitamos da tua palavra e aqui está o teu ministro. Usa ele segundo a tua vontade e o teu querer. Assim nós oramos e assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia novamente, igreja. Estamos agora dando início a uma nova série, e essa série vai ser uma série de 8 cultos. E o tema dessa série será as nossas armas espirituais. Isso veio de um estudo que o pastor Erivaldo colocou para a gente, e aí nós fizemos essa separação em 8 cultos, em que vamos falar sobre essas armas espirituais que o crente tem. E coube a mim fazer esse primeiro culto, que é uma introdução às armas espirituais do crente. Então, eu acho que, assim como eu fui muito tocado durante a preparação para esse estudo, eu espero que cada um de vocês também seja bastante tocado. E para quem esteve ontem no evento do Cine IDD Casais, a gente vai ver com algumas coisas que a gente tem aqui nesse estudo, algumas coisas que são importantíssimas para a gente estar revestido, para não deixar acontecer com a gente, com o nosso relacionamento, o que aconteceu na história do filme de ontem. A gente vai ver algumas dessas particularidades. Então, nesse culto, nós vamos fazer uma introdução geral sobre as armas espirituais que Deus nos fornece para que a gente possa combater as forças do mal. Nessa introdução, nós vamos abordar a importância de estarmos preparados para uma batalha espiritual, e aí que vem a grande importância disso. O destaque é que a nossa luta não é contra carne e sangue, é uma luta contra as forças espirituais do mal. Então, a gente tem como versículo base, a gente vai ver em Efésios 6, dos versículos 11 até o 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
E aí, então, a gente vê, inicialmente, a necessidade de toda a armadura de Deus. Para a gente entender a necessidade de vestir essa armadura de Deus, nós primeiro precisamos entender e compreender a natureza dessas batalhas que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo, quando ele fez essa carta aos Efésios, ele declara com grande ênfase que a nossa luta não é contra uma outra pessoa, contra os seres do mundo, mas, na verdade, é uma luta contra forças espirituais malignas. E esses versículos, eles mostram para a gente que as verdadeiras forças por trás das dificuldades que a gente enfrenta, os conflitos, as tentações que enfrentamos, são entidades espirituais malignas. E só para a gente se situar nisso, no filme que a gente assistiu ontem, o título dele era As Confissões de uma Conselheira Matrimonial. Mas no título real do filme são As Tentações de Tyler, que foi o autor do livro que escreveu. Então, a gente vê que são tentações espirituais que fazem esse mover no nosso mundo. Essas forças, elas operam de maneira invisível. Só que o impacto delas é real, é palpável nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que nós precisamos de proteção e essas armas espirituais adequadas para a gente resistir e para a gente vencer essas batalhas. Quando nós nos preparamos para essa batalha espiritual, é muito importante que a gente reconheça quem são os nossos verdadeiros inimigos. A gente vê, então, que Satanás, ele é o principal adversário de todos os crentes, porque ele tenta fazer uma oposição a Deus. Ele nunca vai estar no mesmo nível que Deus, mas ele tenta fazer a gente achar que ele é o opositor, que ele está no mesmo nível, quando isso não é verdade. Ele não está no mesmo nível de Deus, mas ele tenta convencer a nós que ele está nesse estágio superior. O nome dele significa adversário, acusador. O objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. A gente vê isso no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Jesus é muito claro quando ele diz esse papel do diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí ele completa: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o diabo, ele tenta desviar os crentes de Deus, causar divisão e semear dúvidas e medos em nossa mente. Satanás, ele é o pai da mentira. A gente vê isso também, João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tudo que vem dele é tentar levar a gente para um caminho de enganação.
E, frequentemente, ele usa esse engano para afastar as pessoas da verdade que só vem de Deus. Ele tenta os crentes a pecarem, oferecendo prazeres e recompensas que são temporárias e levam à destruição espiritual. A gente vê que não precisa de muito tempo e de muita coisa para a pessoa chegar a um estágio de destruição espiritual. Satanás acusa os crentes e ele tenta fazer com que a gente se sinta indigno do amor e do perdão de Deus. O apóstolo Paulo, ele menciona principados e potestades. Ele indica que tem diferentes níveis de autoridade e de poder entre esses demônios. Esses seres espirituais malignos, eles operam sob a liderança de Satanás, e o objetivo deles é cumprir todas as ordens do diabo, oprimindo e atacando os crentes. Os demônios trabalham para levar os crentes ao pecado, usando as fraquezas humanas e os desejos da carne. Eles podem causar uma opressão espiritual, emocional e, às vezes, até mesmo uma opressão física. Eles tentam distrair os crentes do seu propósito em Deus. Ele tenta ocupar a mente dos crentes com preocupações do mundo e o que é o principal adversário: colocar medo na nossa mente. É muito importante para cada um de nós que a gente desenvolva o discernimento espiritual para a gente poder identificar as estratégias e os ataques desse inimigo. E isso, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer através do estudo da palavra, da oração e da sensibilidade ao agir do Espírito Santo em nós. O inimigo, o tempo todo, ele arma ciladas para fazer com que a gente tropece. Isso pode incluir tentativas de semear divisão dentro da igreja, de trazer enganos teológicos para a nossa formação e tentações personalizadas com as características de cada um, do momento de cada um, para explorar as fraquezas individuais de cada um. Quando a gente compreende que está numa batalha contínua, isso deve levar a gente a estar sempre preparado e vigilante o tempo todo. Jesus alertou os discípulos dele a vigiar e orar o tempo todo para não caírem em tentação. A gente vê isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 41. Jesus fala para os apóstolos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele explica: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A batalha espiritual, ela não é travada de maneira isolada. Nós precisamos uns dos outros. A igreja é um corpo, e cada membro desse corpo deve apoiar, deve encorajar,
deve dar suporte ao irmão na luta contra essas forças espirituais do mal. Quando nós reconhecemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal, isso ajuda a gente a entender como essa batalha espiritual é séria e qual é a necessidade que nós temos de estarmos equipados com toda a armadura que Deus proporciona para a gente. Quando nós compreendemos a natureza e as estratégias do inimigo, o diabo e os seus demônios, isso é fundamental para a gente poder resistir e vencer essas batalhas contra as forças do mal. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes, em oração e vestidos com a armadura completa de Deus, e sabendo que, com Ele, nós somos mais do que vencedores, porque a gente viu na abertura do culto, que nós entramos na batalha, sabendo que a luz de Cristo, ela sempre vai prevalecer sobre as trevas. Então, essa batalha, a gente sabe que vai vencer enquanto estiver sob a luz de Cristo. E somos mais do que vencedores na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou é a luz do mundo, Jesus. Então, Deus precisa nos capacitar a reconhecer e resistir ao inimigo, permanecendo firmes na fé e na verdade que só vem de Jesus. Aí a gente precisa saber como é essa proteção divina. Deus fornece para a gente uma armadura completa para que a gente esteja protegido, do alto da cabeça até a ponta dos pés. A armadura espiritual, ela, na verdade, é um presente de Deus para cada um de nós. Deus, Ele não nos deixa indefesos diante dessas forças espirituais do mal. Ele fornece essa armadura completa, protegendo especificamente contra os ataques do inimigo. Quando a gente viu no início, em Efésios 6, 11, ele chamando a nossa atenção, nos exortando a vestir toda a armadura de Deus. Isso não era uma sugestão, era, na verdade, uma necessidade vital para a nossa sobrevivência espiritual. Deus sabe que sem essa proteção, a gente está muito vulnerável aos ataques e aos enganos do diabo. A armadura de Deus, ela não é composta de peças escolhidas ao acaso, mas cada uma delas tem um propósito específico e essencial para a nossa proteção e defesa. Então, rapidamente, eu vou falar aqui sobre cada uma dessas armas de defesa. O cinturão da verdade. A verdade, ela é fundamental para a vida cristã. Sem a verdade, nós não conseguimos nos manter firmes contra as mentiras e contra os enganos do inimigo.
Uma outra arma que nós temos é a couraça da justiça. A justiça de Deus é quem nos protege contra as acusações e contra as condenações do inimigo. Viver de acordo com a justiça de Deus é o que nos mantém íntegros e puros. Calçados da preparação do evangelho da paz. Quando a gente está pronto para compartilhar o evangelho, isso nos dá firmeza e dá um propósito à nossa vida. A paz de Deus é quem nos guia e nos protege na nossa caminhada. O escudo da fé. A nossa fé em Deus é uma barreira contra essas armas de ataque dos inimigos. O escudo da fé, ele tem a função de apagar as setas inflamadas do ataque inimigo. Ela nos protege da dúvida e nos protege do desânimo que tenta jogar a gente lá para baixo. O capacete da salvação. A certeza da salvação é que protege a nossa mente e nos dá segurança em Cristo. Nós sabemos que pertencemos a Deus e que é Ele que vai guiar os nossos passos. E aí nós temos a arma de ataque, a principal arma de ataque, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a nossa arma ofensiva. Com ela, nós podemos pegar cada mentira que o diabo tenta colocar em nossa vida e a gente fala o seguinte: não é isso, isso é mentira. E nós podemos resistir a essas tentações. Cada peça da armadura de Deus é importantíssima para esse conjunto de proteção. Nós não podemos escolher, vou usar apenas umas dessas armas e deixar as outras para usar depois, ou deixar as outras guardadas num canto. Nós precisamos vestir toda a armadura, e com isso a gente vai estar completamente protegido. A ausência de qualquer uma dessas peças deixa uma brecha que, por menor que seja, ela é o caminho que o inimigo vai explorar para tentar minar a nossa fé. A gente não pode deixar brecha nenhuma para o inimigo. O diabo é um inimigo astuto e é um enganador. Ele lança as ciladas, ele lança as tentações para nos afastar de Deus. Sem a armadura de Deus, nós somos facilmente enganados e desviados. No filme de ontem, teve uma parte que me deixou particularmente impressionado, que foi a aparência física da mulher, quando ela foi confrontada, que ela estava cedendo às armadilhas do diabo, e a expressão facial dela mostrava que ela não estava sob o domínio do bem. Ela estava totalmente influenciada pelo mal, e a atriz mostrou bem isso, a cara dela mostrava isso, que ela estava sob a influência do mal. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, mostra o grande perigo que a gente corre quando deixa alguma brecha. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Isso é uma coisa importante, porque não podemos achar que o diabo chegará para tentar nos convencer de alguma coisa com aquela aparência totalmente maligna. Ele vai se disfarçar de anjo de luz, para que a gente seja enganado. Então, a gente precisa estar totalmente vestido com a armadura de Deus para não se deixar enganar por essas ciladas do inimigo. Nesse versículo da carta aos Coríntios, isso destaca a capacidade do diabo de se disfarçar e de enganar. Por isso, nós precisamos estar sempre vigilantes e o tempo todo equipados com a armadura de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta para essa necessidade de estarmos preparados para o dia mau. Tempos de provação, tempos de ataques intensos do inimigo, como ele disse em Efésios 6, no versículo 13. O dia mau é um dia em que cada um de nós é passível de chegar em frente a ele. Então, a gente precisa resistir quando esse dia mau aparecer na nossa vida. A gente tem que resistir a esses espíritos do mal. A armadura de Deus, ela não só nos ajuda a resistir aos ataques do inimigo, mas ela também permite que a gente permaneça firme e inabalável após essa batalha. Isso significa que, quando vestimos a armadura de Deus, não apenas nós sobrevivemos aos ataques dos inimigos, mas também saímos vitoriosos e saímos fortalecidos. Quando a gente veste a armadura de Deus, isso é essencial para a nossa proteção espiritual. Deus fornece para a gente essa armadura completa e cada peça tem um propósito específico para nos proteger contra essas ciladas. A gente tem que estar preparado para identificar que é uma cilada e para escapar dela. Sem essas armaduras, nós estamos vulneráveis e estamos expostos a esses ataques inimigos. Mas com essa armadura, nós podemos resistir, confiantes na vitória que Deus garante a cada um de nós. Nós temos que vestir a armadura de Deus diariamente, buscando a proteção e força para enfrentar e para vencer essas batalhas espirituais que vão aparecer na nossa frente. A nossa fé tem que permanecer firme e nós sempre temos que estar preparados para resistir ao inimigo e, ao final, glorificar a Deus com a nossa vida e com a nossa vitória em Cristo. Aí a gente chega aqui a um ponto em que temos um exemplo prático. Paulo não usou essas definições da armadura ao acaso. Assim como um soldado no combate precisa estar equipado com aquela armadura física para se proteger contra os ataques dos inimigos, essa foi a analogia que Paulo encontrou para que a gente pudesse entender como funcionaria essa armadura de Deus. Então, nós precisamos estar vestidos com essa armadura espiritual de Deus, também para nos proteger nessa batalha, só que é uma batalha espiritual. Em Efésios 6:11, ele instrui a gente a se vestir de toda a armadura de Deus, indicando
que assim como um soldado não iria para a guerra sem a armadura completa, nós também temos que enfrentar essas batalhas espirituais com toda a proteção espiritual adequada. Cada peça da armadura física de um soldado servia a um propósito específico. Cada parte da armadura espiritual que Deus proporciona para a gente desempenha um papel vital na nossa proteção espiritual. Então, a gente pode ter até um exemplo. Assim como o cinturão do soldado protegia os órgãos vitais desse soldado, o cinturão da verdade nos protege contra os enganos do inimigo, mantendo a gente fundamentado na verdade de Deus. Da mesma forma, assim como a couraça do soldado protegia o peito e a vitalidade desse soldado, a couraça da justiça nos protege contra as acusações espirituais, garantindo que a gente se mantenha íntegro e reto diante de Deus. Um soldado que vai para a batalha com partes da sua armadura faltando, ele sempre vai estar exposto aos ataques dos inimigos diretos naquela área que está desprotegida. Então, se o soldado vai sem o capacete, as armas do inimigo vão ser todas direcionadas para a cabeça dele. Sem a couraça, as armas vão procurar o coração dele. Da mesma forma, se a gente não estiver totalmente equipado com a armadura de Deus, a gente vai estar deixando brecha e vulnerabilidade para o inimigo direcionar o ataque dele para aquele ponto que ele viu que está desguarnecido. Se a gente deixa de usar o escudo da fé, a gente vai ser um alvo fácil para as setas inflamadas do inimigo, que tem a função de abalar a nossa confiança e esperança em Deus. Se a gente não estiver firme com o capacete da salvação, nós corremos o risco de sermos atormentados o tempo todo com dúvida sobre a nossa identidade e nossa posição em Cristo. Assim como o soldado precisa estar o tempo todo vigilante e preparado para o combate, nós também precisamos estar alertas o tempo todo e precisamos estar prontos para, de imediato, enfrentar qualquer investida do inimigo. Então, isso significa que nós não podemos nos dar ao luxo de baixar a nossa guarda espiritual. Em momento algum a gente pode falar o seguinte: deixa esse capacete ali por um minuto que seja. Não podemos nos dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa. Nós temos que estar continuamente revestidos com a armadura de Deus, consciente de que as táticas dos inimigos estão ali procurando as nossas brechas, e a gente tem que estar pronto a resistir a essas armas dos inimigos. Então, a gente vê que a preparação espiritual não é uma tarefa única, mas ela é um processo contínuo. Nós temos que cultivar uma vida de oração, um estudo da palavra e comunhão com Deus, para a gente se manter forte e equipado espiritualmente. Assim como um soldado em combate não vai para a guerra desprotegido, nós, como crentes, temos
temos que enfrentar as batalhas espirituais com toda a armadura de Deus. Nós temos que reconhecer a importância de cada peça dessa armadura para resistir aos ataques desse inimigo. Nós temos que entender a seriedade dessa batalha espiritual e a gente tem que se esforçar para estar sempre revestido com toda a armadura de Deus, prontos para enfrentar e para vencer qualquer investida do inimigo. A nossa fé tem que ser firme e temos que ter uma preparação constante para que a gente possa estar firme e inabalável em qualquer circunstância. E aí a gente vai chegar agora para ver um pouquinho mais de detalhe das armas espirituais de ataque e de defesa. Primeiramente, como arma de defesa, a gente vê em Efésios 6,14, que fala do cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinturão da verdade é essencial para a nossa proteção espiritual. É ele que nos mantém firmes e estáveis, servindo como a base sólida sobre a qual toda a armadura vai ser fixada. A verdade absoluta da palavra de Deus é que vai ser a nossa âncora. Nós temos que conhecer e viver pela verdade revelada nas Escrituras para resistir às mentiras e aos enganos do inimigo. Quando a gente vive uma vida de integridade e de honestidade, nós vamos estar refletindo a natureza de Deus. E imediatamente nós vamos bloquear as táticas de Satanás, que o tempo todo tenta nos desviar com falsidade e mentira. Aí a gente vê no mesmo versículo de Efésios 6,14, que ele fala da couraça da justiça. Ele diz: fiquemos firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é quem protege o nosso coração e a nossa vitalidade espiritual. Vivendo em justiça diante de Deus, nós somos guardados contra as acusações do mal. A justiça de Deus, ela nos é imputada mediante a fé em Cristo. E nós temos que viver em conformidade com esses padrões de Deus, evitando o pecado e buscando uma vida de santidade, de separação ao Senhor. Assim, a couraça da justiça não só nos defende das acusações, mas ela também nos capacita a viver uma vida santa e justa diante de Deus. Aí a gente vê que no versículo 16, ele fala do escudo da fé. Segurando sempre, embraçando sempre, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, ele é importantíssimo para a nossa defesa espiritual.
É Ele que nos protege contra essas setas inflamadas do inimigo, que buscam o tempo todo abater a nossa confiança em Deus. Nós temos que confiar completamente em Deus e nas promessas que Ele tem para as nossas vidas, sabendo que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso defensor. É a fé que nos capacita a resistir a esses ataques dos inimigos e a permanecer firme quando vem aquela tempestade, aquela adversidade, aqueles momentos de caos. É a fé que nos capacita a resistir a tudo isso. Quanto mais forte é a nossa fé, mais eficaz vai ser a nossa ação de apagar as setas do inimigo com dúvidas, com medo e com tentações que ele vai estar lançando sobre a gente. No versículo 17, ele fala do capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. É esse capacete da salvação que vai garantir para a gente a segurança espiritual e a proteção da nossa mente. É ele que nos lembra da certeza da nossa salvação em Cristo, oferecendo proteção contra o desânimo e contra a dúvida. Quando a gente se lembra da obra redentora de Cristo e do nosso novo status como filhos de Deus, nós somos fortalecidos contra esses ataques do inimigo e contra todas essas incertezas do mundo e da vida. O capacete da salvação é quem nos protege, guardando a nossa mente e os nossos pensamentos contra as influências negativas. No versículo 15, ele fala sobre os calçados da preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados da preparação do evangelho da paz é que nos equipam para compartilhar essa mensagem de salvação e a viver em paz, mesmo no meio de todas as tribulações. Nós temos que estar sempre prontos para compartilhar a esperança que nós temos em Cristo, levando o evangelho a todos que aparecem ao nosso redor. Não podemos deixar de pregar o evangelho a qualquer um que se apresente em nossa frente. Mesmo aqueles que mostrem que são descrentes, a gente prega o evangelho para eles da mesma maneira, porque a mensagem vai chegar a eles no momento certo em que Deus tocar o coração dessa pessoa. No meio das tempestades da vida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que vai nos guardar e que vai nos sustentar. Então, assim, nós vamos estar preparados para avançar no reino de Deus com firmeza e com segurança. E aí a gente vê agora as nossas armas de ataque. A primeira delas é a espada do Espírito, que está no versículo 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa principal arma de ataque espiritual.
Nós temos que usar a Escritura para combater as mentiras e as tentações do inimigo. Assim como Jesus resistiu às tentações de Satanás, citando as Escrituras, nós também temos que usar a palavra de Deus como a nossa espada para derrotar o inimigo. A leitura, a memorização e a aplicação das Escrituras vão nos equipar para a gente identificar a verdade e para a gente resistir ao diabo. E tem um outro ponto que é importantíssimo, que é a oração em todo o tempo. A gente vê isso no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No filme de ontem, a gente viu um momento importante do filme, em que a mãe da protagonista viu que ela estava sob a influência do maligno, caindo naquelas tentações e mentiras, e o que ela fez? Ela chamou as irmãs de oração para orar e interceder pela vida da filha. A oração é uma arma poderosa e é a arma constante que nos conecta com o poder de Deus. Nós temos que manter uma vida de oração constante, buscando a orientação e a força que vem somente do Senhor. A oração é que nos permite buscar a face de Deus, receber a oração de Deus e experimentar esse poder na nossa vida. Nós temos que orar em todo tempo, sem cessar. Nós temos que nos manter vigilantes e dependentes do Senhor para todas as nossas necessidades, em todos os momentos da nossa vida. Através da oração é que nós invocamos a intervenção divina e nós permanecemos nessa comunicação com Ele, que é o nosso comandante, o nosso general nessa batalha espiritual. Essas armas de defesa e de ataque que são descritas em Efésios 6, elas são essenciais para a nossa proteção e para a nossa vitória nessa batalha espiritual. Cada peça dessa armadura de Deus, ela desempenha um papel importantíssimo na nossa defesa contra os ataques dos inimigos e na nossa capacidade de atacar também esse inimigo e avançar no reino de Deus. Nós temos que estar firmemente revestidos com toda a armadura, sem deixar nenhuma dessas peças de lado, utilizando todas elas na defesa e no ataque, com sabedoria, com poder, para que assim a gente possa resistir ao inimigo, permanecer firme na nossa fé, experimentando a vitória que, na verdade, já foi conquistada por Cristo lá na cruz. E aí a gente passa para ver o quê? Qual é a importância que tem da gente estar firme e preparado. Nós temos que permanecer inabaláveis, como falou Efésios 6:13. Porque ele fala sobre o dia mau.
E esse dia mau é aquele momento de provação intensa e de ataque espiritual intenso. Esses dias, eles são inevitáveis na vida de qualquer cristão. E é essencial que a gente esteja preparado para enfrentar esses dias maus. A armadura de Deus é quem equipa a gente para resistir a esses ataques do inimigo. Nós temos que permanecer inabaláveis, porque isso significa que nós não vamos ser derrotados e não seremos abalados, mesmo naqueles momentos mais difíceis por que estejamos passando. É uma postura de firmeza, é uma postura de estabilidade espiritual, e ela está enraizada onde? Na confiança em Deus. E Paulo fala também, depois de terem feito tudo, ele, na verdade, ele está dizendo que a preparação deve ser completa, deve ser abrangente. Isso envolve não apenas vestir a armadura, mas também precisamos estar fortalecidos na nossa fé e na nossa dependência exclusiva de Deus. Efésios 6:18, ele fala que precisamos ter essa preparação constante. Assim como um soldado está sempre alerta durante a batalha, nós também temos que estar constantemente vigilantes espiritualmente. A vigilância é que vai nos permitir identificar essas táticas do inimigo e para a gente estar pronto para responder aos ataques desse inimigo. A oração é a nossa linha de comunicação direta com Deus e é a nossa principal fonte de força e de orientação. Quando ele fala orar em todo tempo, ele está querendo dizer que nós temos que ter uma atitude contínua de oração. Nós temos que buscar essa presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele fala em súplica. Isso está enfatizando as necessidades de orar com intensidade e com fervor. Em fervente oração é o estado que o crente sempre tem que estar. Nós temos que perseverar na oração por todos os santos. E isso nos lembra que é a importância da gente ser intercessor, um pelo outro, fortalecendo a unidade e protegendo espiritualmente toda a igreja, todo o corpo de Cristo. E aí a gente vê como uma tarefa para nós, como crentes firmados na palavra de Deus. Cada membro da igreja precisa reconhecer a importância de vestir a armadura de Deus o tempo todo, diariamente, continuamente. Precisamos estar conscientes da necessidade de estarmos protegidos espiritualmente e de buscar ativamente nos revestir com as verdades e com as promessas de Deus. Nós precisamos ter o estudo e meditação na palavra de Deus, porque isso é essencial para fortalecer a nossa fé e nos deixar preparados para as batalhas espirituais. A Bíblia é a nossa fonte de verdade. E
a instrução, a dedicação do tempo diário à leitura da Bíblia e a reflexão do que a gente está recebendo ali na leitura da palavra, esses ensinamentos que a gente recebe quando lê a Escritura, lê a palavra de Deus, isso é essencial para o nosso crescimento espiritual. Então, a leitura da palavra é importantíssima. E a oração é a poderosa arma espiritual que vai nos manter conectados com Deus. Nós temos que ter uma cultura de oração constante e fervorosa dentro da igreja. Nós temos que incentivar cada um membro desse corpo para que busque a face de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É essa comunhão uns com os outros que é vital para essa nossa força espiritual. Porque quando o irmão estiver um pouco abatido, nós vamos levar força a ele para os dois crescerem na fé em Cristo. Quando a gente tem essa atitude de encorajamento uns aos outros, nós vamos estar firmes e preparados espiritualmente para ter esse suporte mútuo e para ter esse crescimento espiritual em conjunto. Nós precisamos permanecer firmes e preparados espiritualmente. E isso é essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa vitória nessa batalha espiritual. Nós precisamos estar, assim como Jesus nos alertou, precisamos estar alertas, sempre vigilantes e revestidos de toda a armadura de Deus. O tempo todo nós precisamos estar prontos para resistir aos ataques do inimigo. Nós temos que incentivar cada irmão para estar firme e preparado espiritualmente, buscando com constância a Deus em oração, meditando na palavra e em comunhão uns com os outros. Meditação na palavra, oração e comunhão. São três coisas que vão nos manter o tempo todo firmes e vigilantes. A graça de Deus é quem nos capacita a permanecermos firmes na nossa fé e para vencer todas essas investidas do inimigo. Quando a gente mantém esses princípios bem guardados no nosso coração, quando a gente se compromete a ter uma vida de vigilância espiritual, de oração e de estudo da palavra, cada vez mais estaremos mais bem equipados para enfrentar qualquer desafio espiritual e para experimentar essa vitória que foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus. Então, é importante, para finalizar esse nosso estudo de hoje, que a gente não pode esquecer nunca sobre essa importância de estarmos firmes e preparados espiritualmente na batalha espiritual que a gente enfrenta. A gente viu que essa necessidade de toda a armadura de Deus, a importância de reconhecer que não podemos deixar nenhuma peça dessa armadura de lado. Isso é um papel importantíssimo nessa nossa luta contra os ataques do inimigo. Nós temos que ter esse esforço constante para estarmos revestidos diariamente
com cada componente da armadura de Deus. Nós temos que usar todas as nossas armas de defesa e as nossas armas de ataque. Palavra de Deus e oração constante. Essa é a importância de estarmos firmes e preparados para essas batalhas. Nós temos que resistir nos dias maus, temos que permanecer inabaláveis. Nós temos que encorajar uns aos outros, de suportar uns aos outros, fortalecer todo o corpo de Cristo para resistir a esses ataques espirituais. Porque nós não podemos escapar disso, irmãos. Nossa vida é uma vida de constante batalha espiritual. Então, temos que estar o tempo todo preparados para essas batalhas. Cada dia vai trazer para a gente desafios e tentações que nós só poderemos vencer com a força e a proteção que Deus nos oferece. Cada um de nós tem que ter esse compromisso diário de vestir a armadura de Deus, de estudar a palavra nas Escrituras, de ter uma vida de constante oração. E aí nós vamos poder enfrentar cada desafio com confiança dessa vitória final já conquistada por Jesus, porque é Ele que nos capacita a vencer e nos dá força para cada batalha. Então é essa que é a mensagem que eu tenho para cada um de nós hoje, que a gente permaneça firme na meditação da palavra, constante e fervorosamente em oração e dando suporte e tendo comunhão uns com os outros. Então é isso que eu deixo para vocês hoje, para que todos sejam firmes e fortes. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Graça e paz para a igreja, amém? Fomos abençoados de forma tremenda, né, com esse estudo. E enquanto o Jorge dava o estudo, eu estava ali lembrando, né, do escudo da fé. Se você observar, o escudo ele tem a obrigação de proteger todo o corpo, né? Quem já viu esses filmes medievais, você observa que, embora os demais corpos, os demais membros estão com armadura, mas o escudo ele se movimenta, protegendo. Então, é preciso que você coloque o capacete da salvação, ou seja, coloque fé na salvação. É preciso que você vista a couraça da justiça, mas coloque fé, não na sua justiça, mas que Deus colocou a couraça da justiça e a justiça do Senhor Jesus, que foi colocada em você, essa substituição. O cinturão da verdade é que segura, ajusta toda a roupa, né? Então, coloque fé no que você está fazendo, é a verdade. E quando usar a espada do Espírito, coloque fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela nunca volta vazia, sem antes realizar aquilo para o qual ela foi enviada. Então, vamos nos fortalecer. A palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Tem algumas versões que diz vestivos, mas eu digo, para mim o ideal é revestir. É você se revestir mesmo de toda a armadura de Deus. E fazendo tudo isso, diz que agora você vai firmar tudo isso na oração, né? Buscando ao Senhor, orando em todo o tempo. Tudo isso para quê? Para que estás forte no dia mau. Porque quando chega o dia mau, a nossa tendência é duvidar, a nossa tendência é recuar, mas fala sobre o Evangelho, ele coloca os pés, porque é com os pés que você avança. Nós não podemos recuar, nós temos que avançar. E só se revestindo da armadura de Deus e, acima de tudo, usando o escudo da fé, protegendo todas as áreas do nosso corpo. E vamos seguir em frente com o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Amadíssimo Deus, santo e eterno Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, queremos te louvar por este momento maravilhoso, cujo qual o Senhor nos permitiu, Senhor Deus, ó Pai, entrarmos por estas portas e aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Para aqueles meus irmãos que ainda não alcançaram, Senhor Deus, essa orientação, Senhor Deus, Tua. Senhor, que o entendimento deles sejam abertos, ó Pai. Porque lutas virão, Senhor Deus, e muitas das vezes a nossa tendência é duvidar do Senhor, meu Deus, e recuarmos. E isso impede, Senhor Deus, ó Pai querido, que venhamos crescer espiritualmente, que venhamos ser experimentados assim como Paulo foi experimentado, Senhor Deus, a tal ponto dele dizer, Senhor Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, que nós venhamos ter essas experiências contigo, Senhor Deus, seguindo a orientação da Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, Senhor Deus, e acima de tudo, tendo fé. Porque o Senhor Jesus um dia questionou: será que porventura na volta do Filho do Homem haverá fé na terra? Deus, o Senhor não tem prazer naquele que recua, mas diz a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que a Sua alegria é a nossa força. Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, permanecer, Senhor Deus, de acordo com a Tua palavra. Deus, toca nos nossos corações e nos ensina, Senhor Deus, Senhor Deus, a caminhar com ousadia, Senhor Deus, ó Pai. Romper, Senhor Deus, ó Pai, com ousadia, em fé, a cada dia, Senhor Deus. Senhor, ajuda os nossos irmãos que estão enfraquecidos, nos faz esse instrumento, Senhor Deus, ó Pai, também, de alcançá-los, de ajudá-los nessa caminhada. Continua, Senhor Deus, abençoando a Tua igreja. Continua, Senhor Deus, ó Pai, inspirando, Senhor Deus, os Teus filhos, principalmente, Senhor Deus, o nosso presbítero Jorge, Senhor Deus, cujo qual o Senhor tem dado essa missão maravilhosa, Senhor Deus, que é separar os temas, Senhor Deus, a serem discutidos para a Tua igreja. Deus, toca no nosso coração e faz de cada um de nós um instrumento Teu, Senhor Deus, para louvor e adoração. Que a nossa salvação, a fé na nossa salvação, Senhor Deus, nos mantenha firme mesmo diante das circunstâncias, quando tudo disser não, disser ao contrário. Nós vamos olhar e vamos nos alegrar na nossa salvação, porque é assim que o Senhor quer, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Toma a Tua igreja, despede na Tua santa presença, guardando e livrando de todo mal, conforme a Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos aqueles
que se revestirão e se revestem da armadura de Deus, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que assim agem, possam dizer amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua